Olá! Hoje nós vamos falar sobre prática baseada em evidências. Então, na nossa disciplina de Educação Permanente em Saúde, o tema hoje é Transpondo a Síndrome do Pensamento Único. Para isso, nós vamos falar da prática baseada em evidência. Mas o que é a prática baseada em evidências? Na verdade, é a utilização da evidência científica para melhorar os nossos desfechos clínicos. Lá, quando nós estamos com o nosso paciente na atenção básica, na atenção secundária, que seria nas especialidades, ou também na internação hospitalar, para que a nossa intervenção tenha fundamentação científica compatível com os desfechos, ou seja, com os resultados que nós queremos para o nosso paciente. Então, por exemplo, nós podemos usar a evidência científica para ações de prevenção de doenças, para ação de promoções da saúde, ações educativas, por exemplo, para melhor controle de alguma patologia, e também na reabilitação de saúde, quando o nosso paciente já tem um agravo à sua saúde, então ele precisa dessa reabilitação. Nossas intervenções, portanto, estão relacionadas à evidência científica que melhora esses resultados ao longo do processo de cuidado que nós estamos oferecendo a esse paciente. Portanto, a prática baseada em evidência, que ela pode ser em todo o campo da saúde, mas especialmente hoje estamos falando na enfermagem, ela é a utilização da evidência científica para melhorar esse desfecho clínico. Então, ela é a certeza, e essa certeza interrogada, oriunda de pesquisas científicas. E por que eu digo essa certeza interrogada? Porque pode ser que amanhã ou depois saia um novo estudo clínico com uma nova evidência provando que aquela prática não é mais compatível com o melhor desfecho que a gente quer. Por exemplo, tempos atrás, o curativo simples, ele era feito no tecido de granulação, quando o tecido ia ficando vermelhinho, era feito com uma abrasão, uma raspagem desse tecido até sangrar, porque se acreditava que esse procedimento induzisse o tecido a se proliferar mais rápido. Com o tempo, as novas evidências científicas disseram que não, que esse procedimento, na verdade, atrasava e que o mais adequado seria apenas com um jato de solução fisiológica e simplesmente pressionando a gases sobre o ferimento. Isso não retardaria o processo que o próprio organismo estava fisiologicamente se adaptando para a recuperação. Então, essa certeza a gente sempre tem que colocar um ponto de interrogação. Hoje é certeza, amanhã não sabemos, né? Então, essa busca abrangente e criteriosa da literatura científica sobre o tema deve ser feita para que a gente consiga melhores resultados. A saúde baseada em evidências, então, é uma abordagem que utiliza diversas ferramentas, como a epidemiologia clínica, a estatística, metodologia científica e informática para trabalhar a pesquisa. E isso para um melhor conhecimento na área de saúde, com o objetivo de oferecer a melhor informação disponível para o profissional de saúde tomar a melhor decisão no seu campo de ação. A Biblioteca Cochrane é um apanhado das melhores evidências científicas no mundo. Ela diz que a evidência científica é a arte de avaliar e reduzir a incerteza na tomada de decisão em saúde. Portanto, ela publica as melhores evidências para apoiar as decisões dos profissionais de saúde. Nós podemos usar, então, a evidência científica para obter sucesso das nossas ações de saúde, para aplicar trabalhos que possam demonstrar que essas ações pautadas em evidência são de fato efetivas e eficazes no nosso campo de ação. Isso nos ajuda como enfermeiro a tomar decisões, a avaliar os nossos resultados, a justificar os recursos financeiros solicitados aos nossos gestores, ou como os gestores também justificar os recursos empregados em determinada ação. Se nós olharmos historicamente, a primeira evidência que se tem da evidência científica, da dúvida, foi, biblicamente falando, de São Tomé, quando duvidou das chagas de Cristo. Algum tempo depois, Maquiavel, entre 1400 e 1500, ele diz que o mais importante é o resultado de uma ação. E, sem saber, ele dava origem ao paradigma da evidência científica. Já Descartes defendia a primazia da razão, ou seja, que as melhores evidências seriam
provocadas pelo nosso pensamento e não pelo desfecho. Ou seja, ele ia totalmente contra aquilo que Maquiavel havia falado. Já Spinoza dizia, ele tinha a filosofia dos afetos. E a filosofia dos afetos é assim, o que eu sinto que eu devo fazer de bem, eu faço. O que eu sinto que será melhor, sem nenhuma comprovação científica. Então, de certa forma, nós somos atraídos por um imenso desejo de adotar condutas que nós acreditamos que são as melhores, e nem sempre são. Então, quando um paciente vem até nós, o que nós queremos é tratar, mas nem sempre aquele tratar essa intervenção seria cientificamente correta. Então, quando um paciente vai ao consultório médico, tanto o médico quanto o paciente querem uma medicação que lhe cause cessação da dor ou desconforto que ele está apresentando. Mas nem sempre essa medicação é sustentada cientificamente. Então, nós devemos ir contra o nosso desejo de fazer o bem a qualquer custo, né? Mesmo que ele seja deixar o paciente sair do consultório sem nenhuma prescrição medicamentosa, mas talvez prescrição de ações. E nesse sentido, Kant nos diz que a verdadeira liberdade é escolher contra o que nós queremos. Então, nós queremos dar uma medicação ao paciente, mas de fato a evidência nos diz que a educação em saúde seria melhor. Isso é só um exemplo para conduzir o nosso pensamento de que a evidência deve conduzir a nossa ação independente do nosso querer ou dos nossos afetos. O primeiro registro que nós temos de uma evidência registrada do ensaio científico foi feita por James Lind depois de 1500. Naquele tempo, se estavam recém-descobrindo as navegações, e nessas navegações, a primeira foi feita entre 1519 e 1522 e saiu com 234 homens. Mas, nessa expedição, apenas 18 voltaram. O objetivo era dar a volta à Terra, mas eles não lograram o sucesso que eles tinham, porque eles perderam mais de 200 pessoas. Vasco da Gama também saiu de Lisboa, próximo a 1500, e dos 150 homens que saíram com eles, apenas 50 voltaram. E por que isso? Porque durante a travessia do mar, as pessoas começavam a apresentar gengivas pútridas, inchaço nas pernas e nos pés, e não se sabia bem como os dentes começavam a cair e essas pessoas morriam. E aí, numa dessas expedições, James Lind acompanhou esses navegadores e ele fez um experimento. Ele pegou 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, ele dividiu em pares e a cada 2 ele dava, todos receberam a mesma dieta, mas a cada dupla, ele dava um ingrediente diferente. Para 2 ele deu vinagre, para 2 ele deu cidra, para 2 ele deu noz moscada e 2 deles receberam ao longo do dia 2 laranjas e 2 limões. Após 6 dias de experimento, eles constataram que aqueles que receberam 2 laranjas e 2 limões estavam praticamente curados. E aí se descobriu a cura para o escorbuto, que era o déficit de vitamina C que os marinheiros tinham quando ficavam muito tempo ao mar. Embora James Lind tenha feito essa rica descoberta e publicado em Londres, a Marinha Britânica demorou mais de 50 anos para adotar a vitamina C como prevenção do escorbuto nas travessias marinhas. Na década de 70, um médico, Archibald Cochrane, ele preconizou o uso de decisões científicas sistemáticas como evidência para a prática clínica. Depois de Archibald Cochrane, outras instituições ao redor do mundo também adotaram a evidência científica sistemática como forma de fundamentar as suas ações. E a Cochrane, então, foi essa livraria que atualmente conta com uma série de colaboradores voluntários do mundo todo para publicar as melhores evidências científicas que sustentam a prática clínica. Então, a Cochrane diz que a prática baseada em evidência é o uso consciente, explícito e criterioso da melhor evidência atual para a tomada de decisão sobre o cuidar individual do paciente. Mas por que utilizar a evidência científica? Bom,
A evidência científica, ela minimiza a distância entre os avanços científicos e a prática assistencial, que eventualmente a gente continua com uma prática assistencial retrógrada, enquanto a evidência científica está muito avançada e nos dizendo o contrário do que a gente vem praticando. Nesse sentido, ela melhora a qualidade da assistência de enfermagem e ainda ela contribui para essa assistência individualizada a partir do que o paciente de fato necessita. Ela possibilita intervenções que atendam às reais necessidades do indivíduo, da família ou da comunidade. E ainda incentiva a busca do conhecimento científico. Nesse caso, que a gente não fique simplesmente parados nas nossas ações diárias, mas que a gente esteja em constante aprimoramento. E nesse sentido, a educação permanente em saúde faz toda a ligação entre o que nós estamos falando, que é prática baseada em evidências, e a nossa disciplina, que é Educação Permanente em Saúde. Então, na prática baseada em evidências, o que nós devemos fazer para adotá-la no nosso dia a dia e aliar a Educação Permanente em Saúde? Na verdade, é fazer perguntas sobre o nosso próprio processo de cuidar e de fazer em saúde. Então, a primeira coisa é questionar se esse procedimento que nós estamos fazendo é adequado à realidade daquele paciente e também coerente com as últimas evidências que foram publicadas. Nesse sentido, o que ilumina as nossas ações não é a certeza, não é a resposta, mas a dúvida que surge sobre as nossas próprias práticas diárias. Assim a gente pode perguntar, mas por que eu faço dessa forma? Por que eu aplico a injeção dessa forma? Ou, qual a melhor maneira de fazer isso? E assim a gente vai tendo essas nossas dúvidas iluminam a nossa busca pela melhor evidência. Onde a gente pode procurar essas evidências? Nós podemos procurar em livros, mas essas são informações estáveis. Outras formas de procura são as bases de dados, como a Biblioteca Cochrane, que está ao nosso alcance, e ainda bases consolidadas, como a Biblioteca Virtual em Saúde. Muito cuidado com as notícias publicadas na internet, nem sempre elas são confiáveis. Logo, as bases de dados científicas são o nosso melhor apoio para a nossa evidência. Quanto aos periódicos, no Brasil há uma classificação que chama Qualis. Então, nós temos Qualis desde B, C, D até o A. E o mais refinado de todos é o A1, que é um conceito internacional. Nós podemos procurar, vocês podem ver aqui ao lado a plataforma Sucupira, que é uma forma de nós buscarmos quais periódicos são mais conceituados. Nesses periódicos, provavelmente vocês encontrarão as melhores evidências para suas práticas. E ainda há um periódico chamado Evidence-Based Nursing, que ele publica também as melhores evidências em enfermagem. Como vocês podem observar, vocês podem entrar nesse periódico e desbravar o que ele tem a oferecer. Então, qual evidência pode ser usada? Nós estamos falando até agora de evidências científicas, mas quais são as melhores evidências científicas? Até agora nós falamos de estudos publicados, mas ok, em quais estudos nós podemos nos apoiar? E aqui é importante nós mostrarmos essa pirâmide de evidência científica. Na base da pirâmide, nós temos os testes in vitro, aqueles feitos em laboratório, que eles, na verdade, não mostram muito sobre o ser humano em sua totalidade. Então, essa é uma evidência muito fraca. Depois nós temos as pesquisas envolvendo animais, depois nós temos ideias, opiniões de especialistas, que, na verdade, não tem fundamentação científica, a não ser a prática desses profissionais, que embora seja importante, não existe um estudo comprovando. Depois nós temos relato de casos, série de casos, os casos controle, que são aqueles em que se olha para o passado na ocorrência de um desfecho. Por exemplo, umas pessoas apresentaram salmonela. E num hospital, num final de semana, 20 pessoas foram internadas com infecção por salmonela. O que a gente faz? Investiga onde essas pessoas estiveram, o que elas ingeriram e provavelmente nós vamos descobrir que elas estiveram no mesmo local ou consumiram alimentos parecidos. Comparar aquelas que tiveram esse desfecho com aquelas que não tiveram para
olhar para trás e verificar a causa disso. Nós podemos, por exemplo, constatar que elas foram numa festa no final de semana que havia maionese caseira e que elas consumiram essa maionese e por isso desenvolveram essa infecção por salmonela. Uma evidência um pouco mais forte é o estudo de corte, em que se olha para o futuro. Por exemplo, se quer descobrir se o fumo causa câncer de pulmão. Então, se acompanha as pessoas que fumam e as que não fumam por 20 anos. Mas não se faz nenhuma intervenção com essas pessoas. Simplesmente, depois de um tempo, se retoma essas pessoas e se observam se elas tiveram ou não câncer de pulmão. Na sequência, ensaios mais controlados, está o ensaio clínico randomizado. Ele também olha para o futuro. Nesse ensaio, se separam grupos de controle de intervenção, por exemplo, pacientes fumantes que usam adesivo de nicotina e pacientes fumantes que usam um adesivo placebo, que não tem nicotina. E nesse sentido, a gente compara o grupo intervenção, que foi aqueles que usaram o adesivo de nicotina, com aqueles que não usaram o adesivo com nicotina. E se vê, então, ao final desse estudo, quais tiveram os melhores desfechos. No topo da pirâmide, nós temos as revisões sistemáticas e as meta-análises. Esses estudos são reuniões de ensaios clínicos randomizados e, portanto, reúnem um grande número de pacientes e um grande número de desfechos. E, portanto, eles nos dizem as melhores evidências científicas para nossas práticas. Por exemplo, uma meta-análise para o uso de curativos tecnológicos em úlceras varicosas. Então, em vez de 20 pacientes, nós teremos 2.000 pacientes e nós teremos aí a melhor evidência para a nossa prática clínica diária. Embora essas revisões sistemáticas e meta-análises sejam as melhores evidências científicas, nós ainda precisamos de muitos estudos desse tipo para a área de enfermagem. Nesse sentido, a nossa disciplina hoje está com o tema Transpondo a Síndrome do Pensamento Único. Então, eu gostaria de propor para vocês que no seu portfólio você reflita sobre o que se faz na enfermagem com pensamento único e o que a evidência científica ou a prática baseada em evidência pode contribuir para a gente modificar as práticas em busca de um melhor desfecho, de um melhor resultado na nossa prática clínica. E aí, aguardo as reflexões de vocês e até a próxima aula.